Hay um peso que tenho em meu coração já desde o acampamento que passamos a hora em Bilal, de um compartilho que Orlando tomou a palavra compartilhando e um tema e já há muito eu já estava meditando e me aflorou, falei assim, oxe, que bueno que estava meditando já nesse tema há muito e é sobre alguns pontos importantes em la vida de la iglesia. Eu lo tomo como um título como la suma de la realidad. La suma de la realidad em la vida de la iglesia. Bueno, do que se trata em si? Quando Pedro, no capítulo 10 de Hechos de los Apóstolos, está na casa de Simão, ele cortidor, sim, trabalhava com cueros, com cuero. E os irmãos recordam que ali Pedro tem uma visão, sim? E aí está Cornélio, um oficial romano, gentil. E agora sabemos que passa que Pedro, de certa forma, vai hasta a casa de Cornélio, predica a palavra, o Espírito Santo vem sobre eles. Bueno, cumpre-se a palavra, de certa forma, do que o Senhor Jesus falou para Pedro. Pedro, tu tens as chaves. Lamentavelmente, se interpreta de certa forma, erroneamente, essas chaves em la mano de Pedro, e assim, em Roma, lá na Basílica de São Pedro, aí está a estátua de Pedro com as chaves na mano, pero antes não era chaves, era um raio que estava na mano de Zeus, e agora saca a chave, joga o raio e põe as chaves, cambiou apenas isso. E, de verdade, Pedro abriu a porta primeiramente para os judeus, aliás, em Hechos 2, e agora abre para os gentiles a porta. E quando chega no capítulo 11, Pedro regressa para Jerusalém, e agora há um problema. E mais para os judeus, como pode tu entrar? Lejamos aqui no Hechos capítulo 11, versículo 1. Amém? Oyeron los apóstolos e los hermanos que estavam em Judeia que também los gentiles haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele lo que eram de la circuncisão. Dizendo, por que has entrado em casa de homens incircuncisos e has comido com eles? Então, começou Pedro a contar-lhes por ordem lo sucedido, dizendo, muitas das vezes há situações que não termina sendo um estorbo para a palavra de Deus por causa desse conceito religioso que tem os judeus. E ora, que passa? Como que tu entra na casa de gentiles? E Pedro agora tem que dar explicações do que passou. Imagínate, tem que dar explicações da obra de Deus para uns que todavia não entendem. E quando termina ele comentando o que passou, então toda a igreja, versículo 18, então oídas essas coisas callaram e glorificaram a Deus, dizendo, de maneira que também a los gentiles ha dado a Deus arrependimento para vida. Aí está solucionada essa situação para muitos. Então, apenas para entendermos que a hora a porta também está aberta para os gentiles. E vamos começar aqui. Vamos ler primeiro esses versículos e depois vamos comentar. La igreja em Antioquia. Ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, graças ao Senhor que há um pero aqui, havia entre eles também judios, eram judios, e havia entre eles uns varones de Chipre, aí está, Chipre é a terra de Barnabé, e de Cirene, sim, aí aparece mais adelante um Lúcio de Cirene, que por certo quedou aí em Antioquia. E alguns comentaristas, pelo menos Justo Gonçalves, comenta que provavelmente esse Lúcio de Cirene poderia ser, é um comentário del hermano, poderia ser Lucas. Porque Lúcio é uma variante de Lucas. Pero apenas um comentário que hace o hermano, que poderia ser, de pronto, o médico Lucas aí, que quedou em Antioquia. Amém? E Hechos de los Apóstolos foi um livro escrito por quem? Por Lucas. Quando entraram em Antioquia, hablaram também a los gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mano do Senhor estava com eles, e gran número creyó e se convertiu al Senhor. Chegou a notícia dessas coisas a ouídos de la igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a Bernabé que fosse hasta Antioquia. E quando chegou e viu a graça de Deus, se regocijou e exortou a todos a que com propósito de coração permanecessem fieles ao Senhor. Porque era varão bueno, lleno de Espírito Santo e de fé, e uma grande multitud foi agregada ao Senhor. Versículo 25. Depois Barnabé foi a Tarso para buscar Saulo, e hallando-lhe, lhe trajo a Antioquia. E se congregaram ali todo um ano em la igreja e ensinaram a muita gente. E a los discípulos se chamou cristianos por primeira vez em Antioquia. Antioquia de Síria, apenas um apanhado, foi fundada 300 anos antes de Cristo. E aí tomou o nome de um rei, de seu papá Antíoco, e quedou como Antioquia. Estava a 30 quilômetros do mar Mediterrâneo, e no primeiro século, no nascimento de Cristo, Antioquia era uma cidade importantíssima para Roma. E neste período aqui, só nessa cidade tinha cerca de 500.000 habitantes. Bastante, verdade? Lo mesmo em Tarso. Também, cerca de 500.000 habitantes também tinha em Tarso. Então, quando nós tomamos o versículo 19, há uma persecução por causa da morte de Esteban. De verdade, em las escrituras, se toma a questão da morte, muitas das vezes, a morte vai engendrar vida. Mira uma situação que há muitas, mas vou separar apenas uma de muitas. O que passa com Usa. Quando el arca, Davi tem a intenção de mover el arca para Jerusalém, Davi toma um carro de bois e Usa e Aiô, que eram irmãos, sacerdotes ali, recorrem a arca e põem no carro de boi. Não foi assim? Pero quando vai se movendo, esse carro vai se movendo juntamente com a arca, em uma eira, há um solavanco, e como Aiô ia adelante, correndo os bois, e Uzá ia por detrás, quando a arca se move, Uzá estende a mão e toca na arca. O que passa com Uzá? Pero a pergunta é essa: por que os dois não morreram quando puseram a arca
en el carro de bueyes. Estão fazendo uma coisa mala? Estão, verdade? El arca não pode ir para o carro de bueyes. Por que justa hora vem a sentença de Deus? Por que justa hora vem a disciplina? Porque nosso Deus, penso eu, e creio que podemos analisar bem, é um Deus muito paciente e longânimo, hasta com nossos erros. Suporta, vá, hasta que chega um tempo que basta. Pero, de certa forma, essa morte que foi trágica, terrível, aí está um homem arrebentado com as entranhas afuera, uma visão grotesca. Davi, que passou aqui? Não, começa a consultar as coisas e compreende que está sendo algo malíssimo. El arca tem que ser conduzido por sacerdotes. Então, mira, a morte de Uzá, de certa forma, trouxe luz para isso. Lo mesmo passa com o Senhor Jesus em la cruz do Calvário. Sua morte nos libertou, nos traz luz, libertar. Amém? E agora, saltando mais, como os judeus estavam todos em Jerusalém, mais de 10.000, algo tem que passar, porque às vezes somos muito cômodos, e o Senhor, de certa forma, misericordioso, põe suas mãos. E a pessoa escorrida para despertar essa vagarosidade dos judeus, dos hermanos que estavam ali, aí está Estevão. E por causa da morte de Estevão, empieza uma persecução. E às vezes é que temos que passar pela morte para poder ter nossas próprias experiências. Amém? E agora sai um grupo de judeus e de verdade, quando chegamos ao versículo 20, estes varões que estão aqui cambiaram de certa forma a história do cristianismo. Nós outros vamos entender por quê. Aí são pessoas que não sabemos quem são. Se menciona mais adelante Lúcio de Cirene, Simeão Níger também, que alguns creem que esse Simeão Níger é o mesmo que ajudou o Senhor Jesus carregando a cruz. Se acuerdan? Que havia um Simeão, muitos creem que é nigeriano, de color negro, sim? E aí está também Simeão. Irmãos, às vezes o anonimato faz isso. O Senhor conhece todos. Há irmãos que sim, um não conhece, pero há outros que não. Pero muitas das vezes, aqueles irmãos que não são conhecidos são os que têm muito peso. Assim passou com Daniel Nash. Todo o ministério de Charles Finney foi sustenido por Daniel Nash. E quem foi Daniel Nash? Não habla de Finney. Pero quem é Daniel Nash? Daniel Nash era aquele homem que entrava na cidade alguns dias antes de Finney chegar para evangelizar. E Nash buscava um lugar separado para estar em oração, em ajuno, 3, 4 dias. E quando Finney ia chegando a esta cidade, Nash saía, nunca se encontravam, e já ia para outra cidade. Dentro dos evangelistas, Finney foi o irmão que mais manteve pessoas em Cristo. Sim? Não é como, me perdona, às vezes Billy Graham hacía seus chamados, pero muitos que levantavam suas mãos, cerca de 30% permaneciam nele Senhor. E no ministério de Finney, mais de 80% não se apartavam dele Senhor. Pero era por Finney? Sim, por certo, sim. Pero quem é que tinha a base de sustentação dele ministério de Finney? Nash.
Se hoje tu for aos Estados Unidos, aliás, em Oklahoma, não recordo bem, tu vai encontrar a tumba de Daniel Nash ou uma tumba chiquita, aliás. Aqui jaz Daniel Nash. Se tu for buscar onde está a tumba de Charles Finney, misericórdia, um mausoléu, aqui um dos maiores evangelistas. Amém. Mas o Senhor sabe quem são. Conosce a todos. De verdade, irmão, as estacas não aparecem. As estacas estão sobre a terra, escondidas. Pero as estacas são que dão sustentação ao tabernáculo. Aí está o ministério da oração e muitos outros ministérios, irmãos, que não aparecem. Verdade ou não? Um dia nós outros vamos saber quem são esses irmãos. Por que digo que cambiou a história do cristianismo? Porque daqui o Espírito Santo, no capítulo 13, separa a Barnabé e a Saulo para a obra. Porque esses homens, em seu coração, tiveram a direção. Não, nós outros não vamos predicar só para os judeus, vamos predicar para os gentiles. E claro, quando Saulo, ou Pablo e Barnabé saem para evangelizar toda a Ásia, irmãos, o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Por causa, de onde começou a coisa? Por esses homens que entraram em Antioquia. Assim são as coisas do Senhor. E assim hace o Senhor. Então é algo essencial. Algo que tinha esses homens, que é muito importante para a obra de Deus. La mano. La mano del Senhor estava com eles. Podemos fazer uma quantidade de coisas em la vida de la igreja. Verdade? Para cá, para allá, por aqui. Está bem? Haga. Pero a pergunta é essa. La mano do Senhor de verdade está nisso? La mano do Senhor de verdade está comigo? Tanta coisa que hacemos e de verdade quando passa o tempo e vemos que onde estão os frutos? O que passou? Nada. Por quê? Porque o Senhor não estava. Não fomos direcionados para isso. E de verdade, a mano do Senhor estava sobre eles. Isso foi algo que conformou o que tinha que ser. Então, algo interessante, mais allá. Não só a mano do Senhor estava com eles, como eles estavam anunciando o quê? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles eram judeus. Imagina se eles chegam em Antioquia e começam a anunciar outra coisa que no seu evangelho. Claro que a mano não estaria com eles, de certa forma. Mas eles poderiam muito bem começar a anunciar as questões judaicas. Mas não. Tinham a ideia clara de que o anúncio tem que ser de Cristo, dele Senhor. Porque às vezes nós podemos estar muito centrados em coisas que não é ele Senhor. E pensamos que aquilo ali é o anúncio. E não é. Se não está Cristo, se a centralidade não está em Cristo, não tem nem valor, irmãos. Por mais belo que seja. Sim, aí estão as doutrinas, o que é secundário. Amém? Temos que ter em conta o que é primário, o absoluto. Aquilo que se cita abriu a reunião. O que Pablo queria falar para a igreja em Éfeso? Tinha um problema, Éfeso estava passando por situações. Os 3 primeiros capítulos introduz Éfeso aos lugares celestiais. E quando tomamos o capítulo 4, 5 e 6, são capítulos práticos. E Pablo empieza o capítulo 4, falando que a importância, por favor, rogo-vos, pois, amados irmãos, que procurai diligentemente guardar a unidade del Espírito, por el vínculo de la paz.
E vai falando depois o que se trata da unidade do Espírito. O que é? Um solo corpo. Amém? Um solo bautismo. Não estou falando de bautismo de aspersão e imersão. E assim é. A unidade do Espírito. Hasta que todos cheguemos à unidade da fé. Pero a unidade da fé é baseada em doutrinas secundárias? Não. Ou seja, que nós todos vamos chegar à unidade da fé quando tu crê que o arrebatamento da igreja é uma tribulação? Ou que a salvação é eterna, não é eterna? Será que é isso que está falando Pablo? E nesse versículo, dessa unidade da fé? Porque, irmãos, se coloca Calvino, nunca me ouvido essa expressão uma vez, falando com Rodrigo Abarca. Celso, o que te parece? Se põe Calvino e o irmão Armínio discutindo sobre a salvação. Não, é eterna. Não, não é eterna. E vai um por aqui, vai. Quem vai passar? Não sei. Os dois vão morrer, vão se enlouquecer e não vão chegar a um acordo. Por isso a importância de nós outros guardar a unidade do Espírito. Nas demais coisas. Amém. Agora o que é absoluto, não, irmão. A encarnação do verbo. Sim? A ressurreição. A divinidade. O que é central? Não, isso não se abre, irmão. Então aqui temos esse ponto. Quando chegamos? No capítulo 21. Bueno, aí tomamos essa primeira coluna. Os aspectos de uma igreja normal. Que é convertidos ao Senhor. Versículo 21. Lamando o Senhor estava com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Aí tomamos a primeira coluna. Pregar o evangelho de Cristo de tal maneira que os gentiles entenderam claramente, e claro que já não levantou tantos modelos. Imagina levantar todo o preceito da lei, todas essas ordenanças. Foram objetivos e centrais. E claro, a hora para quem? Para quem tem que ser convertido? Para quem eles vão voltar? Para os modelos? Para os apóstolos? Para homens? Ou para Cristo? Porque, lamentavelmente, na cristandade, há um desequilíbrio, onde muitas das vezes apontam para um lado, para outro, mas terminam não apontando para Cristo. Cristo é a centralidade de todas as coisas. Então, essa primeira coluna que eles levantam, o efeito aqui que foram convertidos a Cristo, ou ao Senhor. Curios. Quando chegamos no versículo 22, aí, se acuerda, se levantaram a primeira coluna, convertidos, evangelizam, e os irmãos centrados em quem? Na persona do Senhor. Me hago entender, irmãos? Porque hoje vivemos muitas distrações. Não pode se distrair até com pontos da teologia sistemática e tomar esse ponto e já, na escatologia. E vai estar na escatologia e se distrai, irmão. E onde está o Senhor? Claro que a escatologia, Cristo está na escatologia, Cristo está na eclesiologia, Cristo está na soteriologia, anacologia, aí está Cristo. Sim? Liberando do pecado. Amém? Pero, se um não ocupa o lugar de Cristo, a coisa se desvia. E quando chega interessante aqui, uma coisa, que a notícia dessas coisas chegaram aos ouvidos de la igreja que estava em Jerusalém. Por que o Espírito Santo foi tão cuidadoso aqui de não pôr? E chegaram aos ouvidos dos apóstolos. Os apóstolos não estavam em Jerusalém? Os apóstolos não são colunas importantes em Jerusalém? Porque aqui é a igreja, irmãos. Os apóstolos juntamente com a igreja. É a igreja que tem a autoridade. Amém?
¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? A igreja em si, o corpo de Cristo ali, não foram os apóstolos, pelos apóstolos juntamente com a igreja. Mira como o Espírito Santo é cuidadoso com que habla. E a igreja enviou a quem? A Bernabé. Não poderia ser outro. Bernabé era praticamente criado em um mundo gentílico. E apenas um, não tem nem outro para enviar? Ué, não tem nem que ser dois? Sabe que uns agora levanta a vez na doutrina? Não tem nem que ser dois, irmãos. Pero há casos que há um. E que passa? Às vezes há um que vai e vai chegar a outro ponto, um obreiro, e vai encontrar com outros obreiros. Não necessariamente tem que se mover com dois. Há casos que não se pode. E nem por isso vai quebrar alguma ordem. Amém? E Bernabé vai solito, 580 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Tu crê que isso demora em um dia? Mais de 30 dias, irmãos, para chegar a Antioquia. Mais de 30 dias. Os irmãos de Topoapi estão nos invitando para estar lá e um mira assim, 5 horas, Deus santo, em carretera, muito pesado. Nossa, está muito pesado. Será que não tem uma carreteira mais fácil para um não se mover? Me hago entender, irmãos? Os irmãos se moviam. Eram dias e dias. E às vezes tocar um navio não é como hoje, irmão, a facilidade que temos. Uma cosita pequena é suficiente. Ah, hoje não pode ir na reunião da igreja. Não estou bem. Somos muito cômodos e não sabemos do sacrifício desses irmãos e de tantos outros irmãos que estão aí se movendo, sem condição, caminhando. Eu conosco irmãos que caminavam em Brasil mais de 30 quilômetros para chegar a evangelizar uma família. Esse irmão uma vez saiu no sol caliente e chegava lá para seguir evangelizando essa família, em Crateús, Bahia. Irmão Luciano, muito conhecido em Rio de Janeiro. E Luciano foi. Quando chegou lá, depois de 30 quilômetros, a casa está cerrada. Isso no meio do campo. Se foram e não avisaram que não estariam aquele dia, não entendendo? E Luciano chegou, irmão. Comenta o irmão Luciano que quedou re-enojado. E a hora que tem que ser o irmão? Regressar mais 30 quilômetros para casa. Porque chegava lá, passava 3, 4 dias, 5 e regressava. Não tem nada. A casa está cerrada. No meio do campo. O que hace? Le toca regressar. E em seu coração, irmão, estava amargurado, rancoroso. E o Senhor começou a falar seu coração. E aí o irmão recebe muitos cânticos. Então, um salmo de Davi. Então, seu irmão começou a cantar. Oh Deus, Tu és mi Deus. De madrugada quero te buscar. Mi alma tem sede de ti. Mi carne te anela muito em uma terra seca e cansada. Em uma terra seca e cansada, aonde não há água, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado barro de suas alas. Ele foi cantando aí, recebeu esse cântico que os irmãos cantam em Rio hasta hoje. Que coisa, verdade? E nós outros, por tão coisas chiquitas, não nos movemos. Só tem misericórdia nos outros. Aí está Barnabé. E chega a Antioquia. Aí no versículo 23 temos a segunda coluna. Quando Bernabé chega a Antioquia, que vê? Essa segunda coluna. La gracia de Deus.
La gracia, hermanos, la importância que tem de la gracia de Deus em la vida de la igreja. Amém? Amém. Quanto é importante, hermanos. Viu? Ele não viu mais nada. Ele viu os irmãos. La gracia. Se chega um judío muito cerrado, não, que passa? Não, esse aqui não lava as mãos. Não, essa coisa, não, essa desordem aqui, não, porque os judeus, não se pode tocar na comida sem lavar. Aí todo um rito e os gentiles ali livres, adorando o Senhor, exaltando o Senhor. E Barnabé, como não tinha sua mente cerrada, que esse é o problema nosso. Sim, quando somos muito quadriculados e começamos a juzgar as coisas segundo nossa visão e não a visão de Deus. Sim, porque nossa visão é pela visão de Deus ampla, com equilíbrio, verdade? Percebe? La graça, a importância em la vida da igreja de forma corporativa e individualmente. Hermanos, que a medida da graça de um difere de outro. Verdade? Se tu toma, por exemplo, Apolo, tinha sua medida de graça, eloquente. Tu toma mesmo o apóstolo Pablo, outra medida de graça, com toda a sabedoria que tinha. Pero quando tu mira a medida de graça, tu pode dizer, não, pero Pedro não. Também tinha sua medida de graça, irmãos. Cada um de nós temos nossa medida de graça. E quando a Nova Jerusalém é levantada, lá a primeira coluna que se levanta é a coluna de Pedro. Aí está o nome de Pedro, não está o nome de Martim Lutero. Não está o nome de Calvino. Ou qualquer outro homem da história da igreja. Está o nome de um pescador indouto. Quem eram os 12 apóstolos? Homens complicados, irmãos. Assim foi. Pero la medida de la gracia é o Senhor que concede, irmãos. E depende de nós outros também. Essa coluna é importantíssima. Primeira, convertidos a Cristo, ao Senhor, a mais nada. Segunda coluna, la graça de Deus. É distinto, irmão. Quando tu chega em uma igreja local, tu percebe. Qual é a primeira coisa que percebe na vida dos irmãos? La graça. La adoração, as alabanças. É distinto. Bueno, quando chegamos ao versículo 23, quando ele viu a graça, se regozijou e exortou a todos a que com propósito de coração permanecessem o quê? Fieles. A quem? De novo. Empeça o evangelho a Cristo. Convertidos a Cristo, ao Senhor. De novo, Espírito Santo. O Espírito Santo está batendo na tecla, ajudando essa igreja que está começando a ser formada. E isso serve para todos nós outros, essa formação. Amém? Convertidos a Cristo. E agora, permanecendo o quê? Fieles, de novo, a Cristo. Agora, cambia um pouco o verbo, permanecer. Porque, claro, nós outros cristãos temos a tendência da bipolaridade espiritual. Somos cristãos bipolares, espiritualmente. Um momento, está bem, e nas alturas. De repente, barro. Ninguém me quer, ninguém me gusta. Sim ou não? E aí quedamos. Onde está a perseverança?
Há que permanecer fiel. A quem? A fulano, ciclano? Não. A Cristo. Essa é uma ordem clara para nossas vidas. Amém? Quem é que toma lugar, espaço em tua casa? Hoje, muitas vezes, os filhos. A sociedade hoje, irmão, essa regeneração que está aqui, eu costumo dizer, regeneração Nutella. Sabe o que é Nutella? Chocolate. Completamente diferente da minha regeneração. Pero, irmãos, mirando as escrituras, não se pode cambiar. E começamos a moldear coisas que... Oi, me suportem, amor, irmãos. Pode ser que seja mal compreendido. Depois me ajudem. Aqui me dê uma parte. Irmãos, hoje se o ninho sai uma coriça assim no nariz. Uma coriça. E já não pode ir na reunião da igreja. O ninho está enfermo, pobrecito. Irmão, não vou para a reunião porque o ninho amanheceu enfermo. A coriza aqui, deixa eu nascer aqui. A mim me tocava ir para a reunião da igreja, que pena dar esse exemplo, deveria utilizar o nome de outro irmão. Natan tinha um eco no coração desse tamanho, o eco que tinha no coração. Cada coriza que descia aqui era uma pneumonia. Eu creio que deve ter posto entre 11 a 13 pneumonias. A pressão, as vias respiratórias que davam tapada, que a secreção vinha ao tímpano e explotava o tímpano. E a secreção saía aqui, por debaixo aqui, ó. Tem cicatrizes no tímpano. Então, onde estamos? O que estamos fazendo? Que nível de perseverança temos? Fieles aqui, a nós mesmos, a nossos padrões, a nossos conceitos. Queremos moldear a Deus a nossa maneira. A coisa não vai caminhar, irmãos, não vai avançar. Isso que não começou a perseguição? Todavia não começou? Imagina-te quando começar. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que podamos tomar essas colunas, convertidos ao Senhor, permanecendo nele, fiel nele. Então, vem o versículo 24 que diz, que dando testemunho de Bernabé. Vou deixar um espaço aqui acerca desta pessoa. Nesse versículo 24, parte A. Tomemos a parte B, que é a quarta coluna. Sim? Já marcaram? A primeira coluna... La segunda coluna, terceira coluna, fieles, permanecerem fiel ao Senhor, a Cristo. Quarta coluna, que diz aqui, e uma grande multitud foi agregada ao apóstolo Pedro. Ao Senhor. Ao Senhor. Sabe, irmão, por que abro isso? Porque em Brasil nós passamos por situações de movimentos. Por exemplo, eu vou citar porque isso é notório, a hora está uma situação complicada em Brasil, porque foi quando começou o movimento com o irmão Dong Diulan. Aí temos o recobro, e era impressionante, o que Dong falava tinha que ser o que era. E terminou no que terminou. Outra divisão, a hora levantou Pedro, Elijo. Também, outra divisão. Por quê? Se nós focarmos nossos olhos nos homens, os homens podem cair. Sim ou não? E quando eles caem, porque nossa mirada está nele, vamos cair juntamente.
Mas se nossa mirada está nele, Senhor, o Senhor nunca vai cair. Então sempre vamos poder permanecer de pé. E claro, com todas essas colunas sendo levantadas, a igreja agora vai sendo agregado ao Senhor. Irmãos, não me interpretem mal, não quero dizer que não tem os ministérios. Amém? Aí estão os ministérios da palavra, que Deus deu para equipar a igreja. A importância é a nossa centralidade na persona do Senhor. Por isso que passa as divisões. Eu sei porque eu posso falar disso. Eu fui um divisivo? Eu participei de divisão? Provei a divisão em minha localidade, que foi terrível, e depois eu mesmo participo de uma divisão. Por quê? Porque meu foco não estava no Senhor. Estava no homem e pior, em mim mesmo. Porque esse ainda é pior. Porque mirava a mim mesmo, minha comodidade, meu conceito, porque eu creia que era dessa forma que a coisa tinha que se mover, e o que ensinava não era dessa forma que tinha que ensinar, o correto era isso, mas ao final das contas, isso que era correto, era a centralidade? Isso era a unidade do Espírito que estava buscando guardar? Sim, pelo vínculo da guerra. Não por a paz. E mira toda a tragédia. Eu posso falar, hermanos, em pele própria. Eu sei o que foi isso para mim. Como um câncer. Porque foquei onde não devia focar. Hermanos, quando podemos focar em Cristo, as coisas cambiam por completo. Todo se apaga, diz a palavra de Deus. Delante da glória do Senhor, tudo queda apagado. Não foi assim. Não foi assim que Deus criou o homem, desnudos. Foi o pecado que os introduziu a se cobrirem. Para o Senhor nos hizo desnudos. Delante do Senhor todos estamos desnudados. Nós não temos consciência de que somos nós mesmos. Pero Deus sim sabe. E nos avergonçaríamos se soubéssemos o quanto Deus sabe o que é de nós, o que somos. Deus Santo, misericórdia. Verdade? Ou nos queremos tão buenos? Tu desperta por la manhã, chega delante do espírito e... Ui, sabe que eu sou mesmo um bendecido de Deus? Há que entender em que espírito está, verdade? Somos bendecidos do Senhor. Uma vez em uma bicicleta, eu indo para a reunião da igreja, e eu pensei em meu coração, Senhor, Tu és maravilhoso. Graças, Senhor, por ter me chamado, Senhor. Pero essa forma onde eu estava agradecendo o Senhor por esse chamamento, não era uma forma sana. Era uma forma onde eu estava me gloriando por ser um elegido, um eleito. Graças, Senhor, por ser um eleito. Amém? Não me interpretem mal, verdade? Sabe que o Espírito falou em meu espírito? De uma, sim. Pá! Eu sou lo que sou. Não pelo que tu és. Não é pelo que tu és, Celcito. É pelo que eu sou. Nunca me olvidei disso, irmãos. E mesmo assim, sigo cometendo erros, pensando que sou alguma coisa. E tem que venir o Senhor e... pá! E graças ao Senhor por seu... pá! Porque se não fosse por ele, pá! Seríamos bastardos e não hijos. Assim é. Então, a importância
de ser agregados ao Senhor. Então entendemos praticamente 3 colunas onde se centraliza a pessoa del senhorio, del Senhor. Amém? A centralidade está em Cristo. A importância de estarmos centrados em Cristo. Irmãos, quando eu estava estudando citologia, que me especializei em citopatologia, Roger também depois. Então, nós trabalhamos com patologia clínica, ou na parte da citologia general, pele. Nosso trabalho é diagnosticar câncer. Não importa em que parte do corpo. Desde a ponta dos pés, por isso que se chama citologia general. Eu poderia me especializar em mama, hígado, pâncreas, não. Foram quase 3 anos de solo especialização ou pós-grado. Porque é muita coisa, irmãos. Muita. Por isso que na medicina, cada profissional tem sua área. Porque, irmãos, é uma coisa... Deus santo, que o Senhor hace com essa coisa, com essa estrutura. É impressionante. É impossível que tenha um Dr. House desse da vida. Já viu essa série? Isso é mentira, irmão. Nós que trabalhamos na área de medicina, essa é mentira. Aí coisas interessantes, bueno, parece uma mentirada que o profissional entra, o médico ali, vai na citopatologia, depois vai para o microscópio, hace lá bioquímica do sangue e não sei o que, vai, hace lá ultrassonografia, hace lá ressonância magnética. Esses são todos poderosos? Hacem tudo? Ojalá que tiveram todos os profissionais foram assim. Pero na citologia, irmão, aí uma coisa interessante quando estávamos estudando. O que é que hace uma célula sana? Quando nós vamos mirar qualquer parte citológica do corpo humano, primeira coisa, miramos no microscópio a célula, sim? O que tem que passar para que essa célula seja sana, sem nenhum problema. O núcleo tem que estar centradito. Aí um paquímetro milimétrico que tu utiliza no microscópio, com a experiência uno já sabe, pero no início não tem que estar fazendo a medição. Daqui para a parede ou do citoplasma, tantos milímetros, micros. Tá boa essa célula. E vai passando por várias células. Hermanos, quando tu encontra uma célula que é o núcleo, bueno, já não posso me mover, pero um pouquinho. Quando o núcleo se vai um pouquinho da parte central celular, aí a coisa está começando a passar algo. Isso se chama uma displasia. Uma displasia, ou displasia em português. Displasia celular. Quando esse núcleo se vai mais e se apega lá, parede ou ao citoplasma, sim? Ou parede celular, ou a parte citoplasmática, quem conhece biologia aí sabe, sim? E o núcleo se pega aqui, já a condição está começando a estar grave. Todavia ainda não é maligno. A malignidade começa quando o núcleo, porque se saiu do centro, não estava na centralidade, onde tinha que estar, ali está sano, e vai se movendo, e pega lá a periferia do citoplasma e começa a deformar-se. E a primeira forma que adquire é uma forma ovaloide, que nós chamamos de forma ameboide. Primeiro grado de uma condição maligna. Segundo, vai se deformando de tal forma, já está num grado 2, forma aracnídea, tem a forma de uma aranha. O núcleo queda assim. Ao contrário, já está assim, sale patitas e todo assim. Parece uma aranha. E o terceiro grado mais elevado, de um carcinoma, ou adenocarcinoma, depende de onde está essa célula. Se é de glândula, adeno. Se é parte periférica, é carcinoma celular. Quando esse se deforma no terceiro grado, na citologia, nos livros dizem assim, forma de renaguarro. Sabe que renaguarro tem essa cabecita e uma colita?
Pero quando nós outros, eu particularmente, quando estava com vários amigos, estávamos estudando essa parte do terceiro, eu me disse assim, que forma de renaguarro? Nada, isso está equivocado. Isso aqui é uma serpente? Uma serpente? Crê que o que criou, que foi Papa Nicolau, lo puso forma de renaguarro para animizar um pouco a coisa? Pero uma tremenda víbora. Impressionante. O terceiro grado mais elevado deu uma condição celular maligna, forma de serpente. Onde quero chegar com isso? Eu creio que vocês já entenderam. Não preciso ser uma exegese bíblica. Se estamos centralizados na pessoa do Senhor, irmãos, todo vai bem. Há sanidade espiritual. A igreja está sana. Vai ter problemas? Claro, há problemas, pero Cristo está centrado. Amém? Pero quando quando a igreja empieza a se apartar do que tem que ser em Cristo, sim, convertidos a Cristo, perseverando em Cristo, fieles a Cristo, aí empieza a deformidade. E é onde empieza a entrar Satanás. E muitas das vezes até causa divisões entre os irmãos. Então esse é um ponto interessante, verdade? Para terminar aqui, hablando um pouco de Barnabé, este homem que de verdade não poderia ser outro para chegar a Antioquia. Varão lleno do quê? Del Espírito Santo. Tinha um apodo. Qual era o apodo que tinha? Você recuerda qual era o apodo que tinha Barnabé? El hijo de la consolação. Ih, lá vem o consolador. Barnabécito, venga aqui, quero te escuchar, habla aqui, toda vez que tu habla, consola mi coração. Porque está lleno del Espírito Santo. Não é Barnabé, é o Espírito Santo. Está Pablo, chega, sai, recém-convertido, sai de Damasco, você vai para Jerusalém, chega a Jerusalém, porque todos tinham medo. Verdade ou não? Ananias, irmãos. Imagínate, o Senhor habla a Ananias. Às vezes passa isso com nós outros. Ananias, vá hasta tal calle, sim, na rua, na calle direita, allá vai encontrar um varão tal. Não, não. Isso é Pablo, que está me mandando para a morte, Senhor. Eu sou muito paciente. Vaya. Eu vou mostrar para ele o que tem que passar. E Ananias foi. Obedeceu, né? Somos assim, verdade? Pedro, mira, barra na sávana, e ele sabe que é ele Senhor. Barra, sube. Não, Senhor, mata e come. Não, Senhor. Mas é o Senhor que está falando. É o Senhor mesmo. Por que temos que estar peleando contra Deus com aquilo que o Senhor está nos mandando a ser? Claro, barro é o equilíbrio da palavra de Deus. Bueno, quem é que chega e toma a mão de Pablo e apresenta à igreja e aos apóstolos? Barnabé. Agora chega, quem tem que ser enviado? O Espírito Santo sabe muito bem, irmão. O Espírito Santo sabe, irmãos. Todos nós outros somos movidos por ele Espírito. E ele que determina as coisas. Amém? De mais de 10.000 irmãos, dentre os apóstolos e todos os demais irmãos, o Espírito Santo, tinha que ser Barnabé, não podia ser outro. E de verdade assim é, irmão. Tinha que ser tu. E não outro, tem que ser tu e não outro. O que importa é nós outros termos nossos ouvidos abertos e aprender a escutar su chamamento. E não quedamos para trás. Porque o Senhor, nós outros, às vezes pensamos que somos insubstituíveis. Não somos. Em uma empresa, pero graças a Deus que no reino... Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, não são como esses empresários. Tchau. Já não me serve para nada.
O Senhor siga insistindo com nós outros. Siga insistindo, porque se for a outro, tchau, carta de adeus, vaya, imprestável. Pelo Senhor é paciente. E aí, chega Barnabé, tinha que ser ele. Quando mira, o Espírito, Pablo, aí que traz Pablo para cá. E para onde vai? Tarso. 180 quilômetros, não muito. Me gusta as distâncias, me gusta a geografia, para vamos ter uma ideia. Chega Barnabé a uma cidade com 500 mil habitantes. Porque a palavra diz que não foi fácil. Se tu ler com cuidado, dá a entender que não foi fácil encontrar Pablo. Como que tu vai chegar numa cidade com 500 mil habitantes e vai encontrar uma pessoa? Tem GPS? Tem WhatsApp? Pode ser um anúncio no jornal, no periódico? Espera no lugar? Hã? Me parece interessante a colocação de alguns irmãos, e principalmente de Dini Eduardes, que é muito, muito cuidadoso. Dini, ele comenta que provavelmente, quando Barnabé chega a Antioquia, a Tarso, isso que comenta o irmão, e parece interessante, vou ao mercado principal da cidade, vou chegar lá, e vou buscar o setor onde estão os que hacem carpas. E vou perguntar, e de pronto pode ser que encontre o Tarso, Pablo, olha. E assim, provavelmente pode ter sido dessa forma. É lógico, verdade? Tem isso lógica? Porque o Espírito Santo hace sua obra, amém? Eu creio que pode ser, não pode chegar, irmão. Vou dormir, espero ter um sonho e o Espírito Santo vai me passar a calha e o número correto de onde tenho que chegar. O Espírito Santo pode ser isso, amém? Pero há coisas que são de sentido prático. E na igreja tem que ser assim também, prática. Não pode espiritualizar tudo. O peligro é que às vezes nós queremos tornar algo subjetivo. Se um não vai ler, irmão, ao irmão, meu irmão, agora me escapou o nome desse irmão. Quando tu lê os escritos desse irmão, não te dá nem vontade de predicar a palavra. Porque não, irmão, se tu toma a palavra de Deus e quer passar ela de uma forma subjetiva, cuidado, vai cometer erros. Hay que ter cuidado. Hay que mirar o aspecto objetivo da palavra de Deus. Lo que é. Bueno, de verdade, Barnabé encontrou a Pablo. Creio que deve ter levado um susto tremendo, né? Que é esse aqui? Já se tinham passado cerca de 8 anos, mais ou menos 10, sem contato. E Barnabé vem com Pablo para Antioquia. E aí queda um período e o Espírito Santo os separa. E nessa primeira viagem, quem acompanha eles? João Marcos. Não foi assim? No primeiro viagem? Quando chega nesse viagem, que não se estendeu muito, quando chega lá em Panfilha, de Pifídia, ali João Marcos, um inferno de zancudos. Isso eu estou copiando do irmão Christian Shen. Dizia o irmão Christian, um inferno de zancudos, de mosquitos, né? E Marcos, jovem, malária. Me vai matar. E lá a gente morria. Hasta hoje morre de malária. Naquela época, alguns creem que Pablo teve malária. Tinha malária. Então, esse João Marcos, me regresso para a casa de mami, allá no horto do Getsemani com minha mamá. Chévere. Porque era bastardo, era filho de mami, de Maria. Pero interessante, sabe que há um versículo aqui, terminamos aqui em Colossenses 4, versículo 10.
Há uma peleia, vocês sabem que na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar seu sobrinho, a Juan Marcos, e Pablo, estou parafraseando, não. Este aí está reprovado, nunca mais. Não tem solução para este muchacho. Fora. E aí há uma separação, e às vezes uns, de uma forma errônea, alguns irmãos de uma linha que tem aí, que para mim é absurda, assim, por isso que Barnabé caiu no esquecimento, no olvidado, quedou olvidado. Depois Pablo mais adelante menciona Barnabé. Não houve houve uma ruptura, mas depois Pablo mesmo vai reconhecer que estava mal em sua decisão. Porque termina seus últimos dias allá em Epístola de Timoteo. Me trai por favor a Juan Marcos. Este me é muito útil. Esse muchachito é uma das caras de los querubines de Ezequiel capítulo 1. Del bezerro. Não são os 4 evangelhos? Cada cara é um evangelho? E aí está o evangelho de Juan Marcos. Marquitos. Pelo que passou um processo bastante complicado em sua vida. Por causa dessa situação, Juan Marcos começou a ser... Mira, esse é o que causou aquela situação lá entre Barnabé e... Fora! Mira o que Pablo habla aqui. Alguém pode ler o que habla aí, em Colossenses? 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibid. Em las Américas, sim. Se vai estar com vocês, lo recibe, por favor, bem. Lo reciba bem, por favor. Já não há mais problema, está Juan Marcos, pero recíbalo bem. Mira, le cosechou de certa parte sua imprudência, verdade? Le tocou pagar um preço, sim? Tu crees que chegava Juan Marcos na reunião e todos... Este hijo de mami, allá en Panfilia, dejó el apóstolo Pablo. Não confia, não é confiável, é um cobarde. E vai saber se não escutava. Cobarde. Sim, as indiretas que não hacen, né? Às vezes nós quase não hacemos indiretas, não? Não, somos uns santitos. Não lhe gusta, às vezes, para a mulher em casa, verdade? O esposito para a mulher, a esposita para o marido. Sempre aquela indireta, né? Tá me mandando uma indireta, sim ou não? Isso não é indireta tuya. Não, o quê? Isso é o Senhor. Pero graças ao Senhor, irmãos. Amém? Então, quais são as 4 colunas? Primeira, convertidos a Cristo. Segunda coluna. Terceira coluna. Não, segunda coluna, a graça de Deus. A terceira coluna, permanecer fiéis. E a quarta e última coluna, agregados ou unidos ao Senhor. Amém? Oramos?